as reuniões de supervisão semanais, algumas, né, e todas elas online. Então, é bastante importante isso. Vamos passar, então, ao caso. O caso, nós chamamos de senhorita A, e ela tem 29 anos, né, é branca, natural do Rio de Janeiro, casada, tem o segundo grau completo, e o motivo da consulta, ela foi indicada pela sua terapeuta para procurar o grupo de obesidade e transtornos alimentares. Sua queixa principal, ela já trazia o diagnóstico, né? Tenho bulimia nervosa. Então, ela descrevia que tinha iniciado os problemas aos 11 anos, sentindo-se já gorda desde essa época. Apesar de, a gente vai ver que ela nunca foi gorda, né? Motivo pelo qual passou a apresentar já desde essa época comportamentos inadequados para não engordar, como os autoinduzivos. Nessa época, passou a apresentar ocasiões nas quais comia descontroladamente. Segundo ela, em um desses episódios, comia 6 fatias de pão de forma, meio pacote de biscoito, 4 copos de refrigerante, 2 copos de café, mesmo tendo almoçado, fora dos períodos de refeição, né? Logo a seguir, ela se sentia muito mal e induzia vômitos para se livrar do que havia ingerido. Com o passar do tempo, ela passou também a ter um comportamento que passou a não comer tanta quantidade de comida, quer dizer, também tem outros episódios assim, mas ela se sentia culpada do mesmo jeito e passou a usar laxativos também na sequência. Aos 15 anos, ela pesava 58 quilos e não sabia precisar sua altura na época, mas dizia que era mais ou menos a altura que se mantinha até hoje. Mas afirmar que as pesagens na balança de casa eram frequentes, acrescentando que tinha um pensamento assim, recorrente, né, de que se ela chegasse a 60 quilos, ela iria surtar. Então, essa característica é bem interessante, né, para vocês notarem isso, que era uma coisa sempre presente na vida dela desde cedo, né? Ela engravidou aos 15 anos e ainda manteve um quadro com episódios de descontrole alimentar e vômitos autoinduzivos até o 4º mês de gestação, quando apresentou remissão de sintomas, segundo ela, por preocupação com o desenvolvimento fetal, né? Depois eu acho que a professora Maria Angélica pode até comentar, ela tem uma experiência com essa parte toda de questões alimentares e gravidez, né? Apesar dessa melhora, a paciente manteve uma preocupação com seu peso e imagem corporal, passando a fazer dietas muito restritivas, sendo seu peso no parto em torno de 60 quilos, 22 de MC, em torno de 22 de MC. Desde o nascimento do seu filho, mantém os episódios de compulsão alimentar e compensação com vômitos autoinduzidos. Então, ela nunca, desde os 11 anos, parou de ter esses episódios e de métodos compensatórios. Se sentia extremamente desconfortável com seu corpo, sempre se considerando gordo. Nos últimos 3 meses, apresentava 2 a 3 episódios de vômitos autoinduzidos por dia. Nunca fez tratamento para transtorno alimentar, isso é importante, né? Referia que procurou psicoterapia individual há 1 ano e 6 meses por problemas conjugais e alguns sintomas de tristeza, desânimo, né? Onde ela falava. Onde abordou pela primeira vez os sintomas alimentares e foi encaminhado para o corpo. Na história pregressa, nós vimos que não haviam registros de uso de álcool e tabaco e outras substâncias ilícitas. Ela negava o uso de fórmulas para emagrecimento e referia crises de ansiedade súbitas há 4 anos, quando foi avaliada por um psiquiatra e recebeu o diagnóstico de transtorno do pânico, feito de escitalopram 10 miligramas, certo período, ficou bem e não estava mais no momento do exame. Na consulta, ela estava assintomática em relação aos sintomas depressivos ansiosos e sem medicação há pelo menos uns 6 meses. Negava comorbidades clínicas e referia tratamento odontológico por desgaste dentário. Ela nunca trabalhou fora e desempenha normalmente as tarefas domésticas. Refere dificuldades na relação com os pais, histórico de alcoolismo paterno e separação dos genitores durante a infância. Tem pouco contato com a mãe, referindo cobranças excessivas por parte da mãe na sua adolescência.
tanto referente à imagem corporal, quanto à gravidez precoce da paciente. Atualmente é casada e vive com o marido e seu filho de 14 anos. Na história fisiológica, a gente pode destacar, né, que ela teve uma menarca aos 11 anos, uma gestação aos 15, com parto normal, né, abortos prévios e também subsequentes, e uso de anticoncepcional, tendo atingido um maior peso na vida de 64 quilos, 23,8 de massa corporal, então massa corporal adequado, e o menor de 20, com 54 quilos. Então ela sempre variou dentro dos limites de índice de massa corporal normal. Na história mórbida familiar, a mãe parecia apresentar um quadro depressivo e tinha hipertensão arterial. O pai tinha um histórico de alcoolismo e a irmã se tratava para a depressão. Em termos da história social, ela nunca trabalhou fora e desempenhava tarefas domésticas. Eu já comentei, né? A avaliação nutricional. Ela costumava fazer as principais refeições, porém reduzia as porções e tinha uma preocupação com contagem calórica, restringido para esse fim carboidratos, principalmente gorduras. Tinha um hábito intestinal regular, mas usava laxativos como método purgativo, após os episódios de compulsões alimentares, tanto objetivas, né, onde ela comia uma quantidade maior do que as pessoas comeriam, mas mesmo quando ela comia quantidades de comida que não eram maiores do que as pessoas comiam, mas que ela considerava que eram excessivos. Apresentava, em termos de episódios objetivos, né, 2 a 3 episódios por dia, seguidos de vômitos autoinduzidos naquele momento. Realiza a prática diária de exercícios físicos aeróbicos de 7h30 às 10h30 da manhã, religiosamente, incluindo muitas vezes sábados e domingos. E 3 vezes por semana ela corria ainda complementando à noite 5 quilômetros. E ela dizia claramente que ela usava isso nos dias que ela achava que tinha exagerado a alimentação. Doutor Apolinário, eu tenho 5 minutos. Obrigado, já está no final. Então, no exame físico, a gente não tinha nada de assim, digno de nota. O importante aqui de destacar é a ausência desse sinal de Russell, né, que é um sinal no dorso da mão, que algumas pacientes que têm muitos episódios de vômitos apresentam, né, e também aumento do desgaste dentário. Né. O diagnóstico era bulimia nervosa, com gravidade extrema pela frequência de episódios pela DSM-5. Né. Depois da discussão do caso, em uma reunião multiprofissional, isso é bem importante, foi realizado o diagnóstico de bulimia nervosa e a inclusão do paciente para acompanhamento na psiquiatria, nutrição e psicologia. Foram solicitados os exames laboratoriais e, inicialmente, foram feitas orientações nutricionais para preenchimento do diário alimentar e organização e distribuição em porções adequadas da alimentação durante o dia. Tá? Em termos de evolução, após 15 dias, ela retornou ao serviço já descrevendo uma importante melhora dos episódios de compulsão alimentar. Tá? Passaram a 2 a 3 por semana. E ela referia isso, basicamente associava que ela começou a implementar já algumas orientações nutricionais e ela dizia que o uso do diário alimentar tinha ajudado ela a organizar-se um pouco mais. Né? Mantinha, entretanto, a preocupação com a imagem corporal, tá? Mas estava se sentindo, por não usar os métodos compensatórios, muito inchada e feia. Né? Nesse momento foi iniciado escalonadamente a fluoxetina, 20 miligramas, junto com psicoterapia individual voltada para transtornos alimentares, terapia cognitivo-comportamental e orientações nutricionais. Ela manteve o acompanhamento do serviço com importante redução de sintomas alimentares. Após 2 meses de acompanhamento, apresentou-se já 100 episódios de compulsão alimentar, permanecendo assim desde então. Também permitiu mais flexibilizações em sua alimentação. A parte mais difícil foram as alterações de imagem corporal, né, que ela mantinha, e mantinha também muita dificuldade em redução do exercício físico diário. Né? Apresentava-se menos chorosa e ansiosa. Foi abordada, continuou evoluindo bem, era abordada em termos dessa questão
da distorção da imagem corporal, que era o principal foco então, do tratamento psicoterápico que passou a ser realizado, e atualmente encontrava-se em acompanhamento psiquiátrico, em fluoxetina 60 mg por dia, orientação nutricional mensal, mantendo esse IMC, e psicoterapia. Uma das nossas últimas fotografias. E eu vou apresentar um caso clínico para você como é que eu estou de tempo, professora Maria André. Está bem tempo, né? Nós estamos agora com 13 minutos de apresentação. Então, só isso, então eu vou acabar cedinho aqui. Está oferecendo mais tempo para a discussão. Nos casos clínicos, Olha. uma menina com 14 anos de idade, com história de 1 ano de anorexia, ou seja, um início precoce. Isso é um dado positivo, né? E eu me furtei a descrever todo o quadro típico de anorexia nervosa, mas eu destaco aqui como dados positivos, ou pelo menos não muito comuns, a descrição de ansiedade de separação e temores noturnos importantes. Essa menina muitas vezes ficava gritando do seu quarto pedindo para que os pais não dormissem antes dela. Muitas vezes durante a noite pedia a companhia da mãe para dormir, eu ia para os leitos dos pais. E tinha muita dificuldade, em alguns momentos da história, de frequentar a casa de amigas, de dormir fora. Essa menina fez acompanhamento ambulatorial, mas foi posteriormente internada na enfermaria do PROTAD Amorim. PROTAD é o projeto de transtorno alimentar na infância e adolescência. A primeira internação pela gravidade do quadro, perda de peso importante, durou 40 dias, quando ela tinha 15 anos, e houve uma segunda internação que durou 55 dias, onde houve a regularização do hábito alimentar, uma normalização do peso, e ela sai quando tinha 16 anos, aproximadamente na metade dos 16 anos. Foi utilizada a terapia nutricional, terapia individual, terapia familiar. Vamos lembrar que terapia familiar, nessa faixa etária, é fundamental. Se a gente tiver que optar por das terapias, muitas vezes os nossos serviços não têm a possibilidade de oferecer várias terapias, mas terapia familiar é prioritária nesses casos. Essa paciente sai com risperidona da segunda internação por uma irritabilidade importante, mesmo após a alta. Ela é seguida no ambulatório, mas aos 7 anos, em função da acentuada perda de peso, ela reinternada, dessa vez na enfermaria de adultos, na ECAL. Então, repetimos, ela devia ter, quando da internação, um IMC de 14, sintomas obsessivos, ataques de pânico espontâneos, a gente começa a ter uma comorbidade complicada aí, sintomas depressivos, uma história de queda do rendimento escolar, pensamentos pessimistas, ideia de morte, frustração, baixa autoestima, uma queda importante também do vínculo social, né? Já falamos aí de humor depressivo e grande irritabilidade. E aí o interessante é a grande irritabilidade dela ia para além das situações de alimentação. Muitas vezes a gente vê pacientes nervosa, onde a irritabilidade se dá com a interação familiar quando da briga, do verdadeiro drama que é das famílias tentando alimentar essa menina, ou os nossos pacientes, mas essa era uma irritabilidade que ocorria posteriormente no encontro com os amigos, na escola, né? Destaca a insônia importante. Na anamnese, evidencia manutenção de quadro depressivo, mesmo após a normalização do peso. Quer dizer, ela começa a ter uma normalização do peso e o quadro depressivo se mantém. Retirada a risperidona e introdução de sertralina, inicialmente 25 mg e depois 50 mg ao quinto dia. O que nos surpreendeu, e eu acho que esse é um fato que a qualquer momento nos surpreende, quer dizer, se nós estamos no nosso consultório, no hospital, em qualquer lugar, quando a gente visita um paciente com depressão e ele liga para nós uma semana depois dizendo que o senhor é o melhor médico do mundo,
você deve chamá-lo e dizer que você errou o diagnóstico, porque muitas vezes isso ocorre. Há uma rápida melhora dos sintomas depressivos e, de repente, essa paciente trouxe na enfermaria com uma autoestima excessivamente inflada, muito falante, incômoda, inclusive, durante a noite. As outras pacientes muito irritadas com essa menina, começa a participar de todas as atividades da enfermaria de uma maneira muito exclusiva, impedindo que os grupos psicoterápicos avancem, dormindo muito pouco, querendo ajudar os outros pacientes de uma maneira inconveniente, alternando com uma irritabilidade muito grande e, como eu disse, uma infatigabilidade dessa moça. Refeita a anamnese anterior não trazia, e aí é um dos problemas que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o residente replica a história anterior, que replica a história anterior, e isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Refeita a anamnese dos antecedentes familiares e pessoais, essa menina apresentava comportamentos sexuais de risco, início da vida sexual aos 13 anos, né? Namoradinhos posteriores, uso de maconha na escola com problemas de disciplina, período de irritabilidade aumentada, com muita energia, que duram por vezes uma semana. Mãe com quadros depressivos e um achado aí relevante, que é uma depressão pós-parto. Avô materno alcoolista e a história de ser bastante agressivo. 2 primos do lado materno com suicídio, o diagnóstico é feito de transtorno do humor bipolar, a conduta, que podemos discutir depois a razão da escolha, foi escolhida quetiapina, em doses crescentes. Na enfermaria a gente não tem quetiapina de longa duração, que é um incômodo, porque você tem que dividir 2 vezes ao dia, isso acaba causando sonolência. Segue-se o protocolo de tratamento da anorexia nervosa e alta após 82 dias de internação, passando o acompanhamento ambulatorial. No ambulatório, a gente consegue, através de doações, o uso da quetiapina de longa duração, então ela passa a fazer o uso de quetiapina 400 mg por dia. Até aqui me parece interessante, até esta metade do quadro, para mostrar que existe uma comorbidade menos frequente e a gente pode discutir depois, não existem protocolos de tratamento para pacientes com transtorno alimentar e bipolar. Eu vou dizer que aqui muitas vezes é um quadro que pode ser confundido e esse é um dos grandes problemas, acho, da formação hoje, com borderline. A nossa discussão clínica foi importante, porque às vezes comportamentos sexuais de risco, uso de maconha, irritabilidade, muitas vezes algumas pessoas pensam em transtorno borderline de personalidade, então acho que é importante esse diagnóstico diferencial. Com essa moça, abandona o tratamento e aproximadamente 2 anos depois, menos de 2 anos, retorna ao ambulatório com quadro depressivo e reagudização da anorexia nervosa. O meu corretor trocou anorexia por NA, né? Mas o MC de 15,5 e uma gravidez de 10 semanas. Essa moça estava perdendo peso, ela foi internada e foi feito um acompanhamento junto com o serviço de ginecologia obstetrícia. Ela foi internada na enfermaria e passou a gravidez na enfermaria de comportamento alimentar, em tratamento de comportamento alimentar e observação e controle da gravidez. Ela foi mantida até a 39ª semana com quetiapina. O parto ocorreu na 39ª semana, portanto, a termo, e acho que uma das outras razões de trazer esse quadro é também discutir uma outra coisa rara, que acho que a professora Menezes pode nos ajudar e colaborar muito na discussão, que é a necessidade de protocolos para pacientes com anorexia nervosa que engravidam. Mas, obviamente,
Eu vou lembrar que a gente não pensa mais em amenorreia quando faz o diagnóstico de anorexia nervosa, e a gente tem que começar a pensar cada vez mais no manejo desses pacientes